para vocês que chegaram agora, né, dizer quem sou eu. Eu sou a Asa Ingeri. Eu sou professora, pesquisadora, sou doutora em literaturas africanas e terminei de terminar o meu pós-doutorado em filosofia africana. Tenho um canal no YouTube, sou mãe, tenho muitos artigos na rede. Se você colocar Asa Ingeri no Google, dá para achar Asa Ingeri PDF, vai achar muita coisa. Tem vários artigos meus no Alma Preta. Tem um que eu gosto muito, que é sobre mulherismo africana. Então, agradecer a todo mundo que está aqui nessa live. Isso é muito importante para mim. Eu não sabia que tinham pessoas interessadas no que eu tenho para dizer. Dizer que é um prazer e que eu espero que essa live, de alguma forma, contribua para acender o sol de vocês. E aí eu vou começar por aí, né? A filosofia Bantu, que eu me baseio, que é do Foucault, ela vai dizer que todo ser humano nasce com um sol interno dentro de si. E que a função da comunidade, e aí eu, Asa, estendo isso para família, vínculo social, rede, escola, arte. Então eu faço essa ampliação, mas Foucault vai dizer que é responsabilidade da comunidade acender o sol daquele ser humano. A arte de acender esse sol se chama Kindesi ou Kindesi. O Tigana, esqueci o sobrenome dele, eu estou longe do texto dele, mas ele tem uma tese de doutorado sobre isso, da USP, sobre o pensamento do Foucault e Kindesi, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque eu entendi que, de alguma forma, utilizar essas ferramentas para que a minha voz chegue mais longe auxilia no acender do sol de pessoas que eu não teria acesso sem essas ferramentas. E por que é importante isso? Porque eu gosto de agir enquanto uma multiplicadora. Então, ao invés de concentrar em mim a sapiência suprema e todo o entendimento, aquela coisa assim bem ocidental, eu prefiro compartilhar esse conhecimento e acender o sol de vocês, o sol das pessoas que cruzam a minha vida, para que essas pessoas também tenham a capacidade de plenitude, não é uma capacidade, que elas tenham a plenitude de um sol aceso para o seu livre caminhar na vida. E isso faz parte da lógica Ubuntu. Porque o que é Ubuntu? Ubuntu. Ubuntu significa que eu sou o que nós somos, mas qual é o sentido filosófico disso? O sentido filosófico disso significa que a minha humanidade, dentre outras coisas, mas significa que a minha humanidade, ela acontece no momento em que eu entendo e respeito e auxilio a sua humanidade, né? E isso já é algo que quebra muito a lógica individualista ocidental. Então, esse, por exemplo, é um dos motivos dessa live. Esse é um dos motivos de eu botar a minha cara na Medina. E é aquilo mesmo, assim, eu, sei lá, tenho um pouco de vergonha. Ai, Polly, você também acende meu sol. Esse processo de acender o sol, ele é contínuo, dinâmico e ele é em formato circular, né? É um vai e um volta. Então, esse tempo que eu vou passar aqui conversando com vocês, acendendo o sol de vocês, podem ter certeza que o meu sol também vai ser aceso. E tá nessa troca é muito importante porque vai me ajudar a ver as arestas do meu pensamento que precisam ser aparadas. Porque são reflexões, então eu consigo entender muito mais o que eu mesma estou formulando quando pessoas me mostram as pontas soltas. Então, tá aqui com vocês também é muito legal, importante. E aí vamos lá, né? Eu já expliquei então por que eu escolhi falar de amor. E aí a gente precisa entender o que eu estou chamando de Ocidente, porque a gente vai fazer uma cisão. O que é o Ocidente? Quem me conhece, eu já viu minhas aulas, está cansada de saber. O Ocidente, ele é uma criação anglo-europeia, tá? E ele tem fronteiras geográficas específicas,
anglo-Europa, então Estados Unidos como filho pródigo da Inglaterra, e o contínuo europeu, sabendo que o contínuo europeu vem antes dos Estados Unidos, né? Isso abarca Canadá, enfim, né? Espero que vocês estejam entendendo. Esse Ocidente de fronteira geográfica delimitada, ele tem fronteiras fluidas, né? Fronteiras muito fluidas. E tão fluidas que elas nos atingem aqui no nosso território chamado Brasil, desgraça coletiva. Né? Desgraça coletiva é o apelido carinhoso que eu mesma dei para esta nação da qual vivemos encarcerados sem grades, não é mesmo? Ainda mais agora em quarentena. E aí, DiCaprio corre aqui. Vai chegar o DiCaprio, vai chegar o DiCaprio. E então, o Brasil, ele faz parte dessa fronteira fluida, mas o Brasil não é Ocidente, tá? E o que significa fazer parte da fronteira fluida? Significa que o Ocidente, a partir da sua indústria cultural, do seu conjunto de ética e estética, que é muito perigoso, enfim, e principalmente pela era da globalização tangenciada pelo capitalismo, ele atinge, ele fluidifica as fronteiras e atingem a gente aqui, não é mesmo? A gente sabe que a música americana é muito consumida, que o pensamento americano é muito consumido, né? E isso acontece no mundo como um todo, né? Eu não vou falar de geopolítica aqui não, mas é necessário que vocês tenham essa noção para acompanhar. Então, essas fronteiras fluidas, ela engloba o mundo inteiro e ela tem carros-chefes como a indústria cultural, por exemplo. E por que eu estou falando da indústria cultural? Porque ela me interessa muito. A indústria cultural me interessa muito, tanto enquanto pesquisadora da humanidade, porque eu gosto de pesquisar a humanidade, eu acredito que a gente precisa cada vez mais repensar a humanidade, mas, sobretudo, por conta do impacto que as construções da indústria cultural causam na população abarcada por ela. E aí eu estou chamando de indústria cultural, eu estou chamando inicialmente, né, eu vou fazer assim rapidamente, os primórdios: teatro, literatura, caminha um pouquinho cinema, né, caminha um pouquinho televisão, caminha um pouquinho YouTube e os demais vídeos de stream, tá? Isso assim, eu estou sendo muito rasa, tá? Muito, muito rasa. Mas se você quer saber mais, me contrata que eu dou uma aula para você sobre isso. Vou deixar as lives salvas, pode deixar. E eu também tenho a intenção de, depois que acabar esse momento de lives, eu vou pegar tudo e vou jogar no canal no YouTube para ficar fixo lá para sempre, quem sabe. Estão acompanhando, né? Então vocês entenderam que o Ocidente ele é de fronteiras fluidas e que a indústria cultural ela é muito importante para a gente entender os impactos que tem na gente, né? Por favor, digam se estão acompanhando. Estou acompanhando, alunos? Digam sim ou digam não. Então, como é que o Brasil ele entra na indústria cultural? Como é que ele aparece nessa indústria cultural? Desculpa, como é que o Brasil faz parte do Ocidente, né? Como é que o Brasil se apresenta aí? O Brasil, ele está numa categoria que o próprio Ocidente criou, chamado América Latina. Então, a América Latina é uma criação, né, teórica, uma formulação, assim como o Ocidente é uma formulação, assim como o Oriente é uma formulação. E nós aqui, geograficamente, estamos inclusos no que se chama América Latina. Só que, qual é a questão com a gente em específico aqui no Brasil? Existe um mal psíquico social e um pacto narcísico da branquitude, que a Cida Bento fala, em que gera, né, uma população alienada do seu próprio espelho. O que significa isso? A gente está falando de alienação racial, em que a gente acredita na igualdade racial ou na democracia racial, mas também criam-se alienações narcísicas no componente branco que compõe, né, na população branca. E aí eu estou falando branca mesmo porque a gente está falando em relação ao Ocidente, né? Os brancos que estão aqui no poder desse território são a nossa carga de Ocidente, apesar deles não serem ocidentais. Porque rapidamente, quando um branco brasileiro, latino-americano,
se encontra com um branco hegemônico, com um branco anglo-europeu, ele é categorizado na sua latinidade, né? Só que dentro do nosso território, esses brancos que a gente tem aqui é o espelho da branquitude ocidental. E por que isso é importante? Porque enquanto um espelho acaba tendo um reflexo que, na minha opinião, é bastante mal diagramado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a branquitude brasileira, por conta do racismo estrutural, por conta dos fatores históricos, por conta das próprias escolhas e, sobretudo, dos privilégios que essa sociedade já dá e a não vontade de desconstrução, faz com que esse contingente ele acabe também performando um lugar branco que se quer ocidental, mas que nunca será ocidental, né? Porque o Ocidente já nos categoriza enquanto latino-americanos. E por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que são escalas, que essas fronteiras fluidas ocidentais está explodindo? Está explodindo a sua cabeça? Quer que eu vá mais devagar? Vocês me falem, tá? Eu estou tentando acompanhar aqui o que vocês estão escrevendo. Mas eu vou dar um exemplo mais simples assim. O nosso querido presidente, ele é uma cópia mal diagramada do senhor do Ocidente mais poderoso que temos no momento. Estão entendendo? Estão acompanhando? Ai, que bom, gente. Então, é só para tentar deixar mais claro, né? Ai, um podcast. E aí, entenderam, né? Então, o nosso cenário é Ocidente, anglo-europeu, no sentido macro, a fronteira fluida ocidental, da qual o Brasil é uma cópia mal diagramada, com lideranças mal diagramadas que performam uma cópia do Ocidente Supremo. Tá? Isso explica bastante os rumos políticos da nossa nação, por exemplo. Né? E eu entendo isso enquanto um mal psíquico também. Né? A branquitude tem que ir tratar desse mal psíquico que tem na cabeça delas, enquanto a gente vai cuidar dos nossos outros males psíquicos. Acompanharam. Então eu vou falar a segunda parte. Antes disso, por favor, printa, vou falar toda hora, printa, se inscreve no meu canal, escreve no YouTube que a live, no Twitter que a live tá acontecendo, faz a hashtag live com a Asa, avisa pra todo mundo, compartilha, que a gente vai falar bastante coisa aqui. Será que a gente, tá em 158, será que a gente chega a 200 pessoas assistindo? E aí, compreender. Então vamos agora falar do segundo ponto, que é o Ocidente em si e a sua escala, né, de humanidade. Tá? Isso é bastante o que eu pesquiso mesmo, então pode ser que eu me empolgue um pouquinho. O que quer dizer com isso? Vamos pensar que o Ocidente ele tem o Senhor do Ocidente. Asa, foi você que criou isso? Não, gostaria muito de ter criado isso, mas tem uma série de pensadores, não apenas filósofos, mas intelectuais, né, sociólogos, enfim, que entendem que a máquina ocidental ela tem um Senhor do Ocidente. A minha contribuição para esse pensamento, por exemplo, o Quijano fala muito disso, Aníbal Quijano, ele pensa a América Latina e ele é muito bom. A minha contribuição filosófica para esse pensamento é trazer uma visão da arte para isso. Então, para poder palatalizar o que significa mal diagramado, vamos pensar numa foto torta, uma foto pixelada, sacou? Uma coisa torta, troncha, estranha. Vamos pensar numa cópia feita por uma pessoa destra na mão esquerda. Um destro que escreve com a mão esquerda resolve fazer uma cópia disso. Vai sair o quê? Mal diagramado. Entendeu? Mais ou menos isso. Isso. Então vamos lá. Gente, eu vivo coisas que são muito minhas, assim. Criar palavras. Eu vivo criando palavras. Isso eu trago da letras. Isso eu sou formada em letras. Estudei muita linguística. Então eu adoro criar palavras e adoro criar conceitos. E aqui muita coisa que eu vou falar são criações conceituais da minha própria cabeça mesmo. Mas voltamos ao Senhor do Ocidente. Então eu estou dialogando com o Quijano, Aníbal Quijano,
que é da Relações Internacionais das Ciências Sociais, e estou dialogando com a Marimbani, que é uma socióloga afro-americana, e a minha contribuição para esse senhor do Ocidente é trazer o viés artístico, para poder exemplificar e que essa compreensão atinja mais pessoas, como por exemplo vocês que estão assistindo essa live. O que eu quero dizer com isso? O Ocidente ele é controlado por um senhor. Eu poderia chamar esse senhor de Trump? Eu poderia, mas eu não vou dar essa moral para ele, não é mesmo? Então eu preferi ir no meu ídolo de adolescência, Leonardo DiCaprio. O que eu quero dizer com isso? O Leonardo DiCaprio chegou. O que eu quero dizer sobre isso? Vamos lembrar daquele filme O Lobo de Wall Street. Lembram? Do Martin Scorsese? Se você não conhece esse filme, aproveita a quarentena, tem na Netflix e assista. E assista com olhos muito críticos do comportamento ocidental que esse filme explana. E aí, esse filme do Martin Scorsese, chamado Lobo de Wall Street, é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. E aí eu não estou falando do ator em si, mas eu quero falar sobre a personagem que ele interpreta nessa obra. Que personagem é essa? É o Jordan Belfort, né? Lobo de Wall Street. Chegou, Leonardo DiCaprio chegou. Jordan Belfort, né? Vamos usar o nome da personagem e eu também não tomar o processo do próprio Leonardo DiCaprio. Ele vai dizer que ele gosta de salvar a natureza e que ele é desconstruído. Mas... Então, como é que é esse personagem nessa obra? Ele é hegemonicamente bonito, significa que ele é louro de olho azul. Não interessa se ele parece uma obra do Picasso, todo torto, mas o fato dele ser louro de olho azul já coloca ele num grau de humanidade à frente que os demais, né, não louros e não de olhos azuis, não é mesmo? Ele é o lobo de Wall Street, ele não é o lobo da Bovespa, ele é o lobo de Wall Street, né? Então ele está ali no coração da máquina capitalista hegemônica, né, universal, vamos dizer assim, não é mesmo? Ele não tem nenhuma empatia pela esposa dele, né? Quem viu o filme sabe. Ele não tem nenhuma empatia pelo outro, tá? Por exemplo, tem uma cena do anão, né, em que eles jogam o anão numa roleta só para se divertir. Enfim, ele tem o dinheiro como o viés de vida, como o Deus dele é o dinheiro. Enfim, ele é um homem extremamente inconsequente. Mas o que me fez assim entender que Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, do filme Lobo de Wall Street, era sim uma metáfora desse senhor do Ocidente, é que ele fuma crack e absolutamente nada acontece com ele. Então, isso me fez entender que, na verdade, o Scorsese estava me dando ali uma base artística para metaforizar o que Quijano, Marimbani e vários outros, e eu também, chamamos de Senhor do Ocidente. Acompanharam? Acompanharam? Digam se sim ou se não, por favor. Gente, a ironia é uma característica minha. Acompanharam, né? Eu vou para a parte 3. Então, ó, digam se sim, tá? Aproveitando, printa, se inscreve no meu canal, conta pra geral que eu tô aqui. É isso, printa, marca, sobe a hashtag live com a asa, tudo isso. Vai lá no Twitter. Show, então, entenderam? Então vamos agora tratar desse senhor do Ocidente. Vamos tratar do que eu estou chamando de universal. E vamos tratar da humanidade escalonada por esse senhor, certo? Vamos lá, tópico 3, tá bem aulinha mesmo, né? Esse senhor do Ocidente, ele metaforicamente, ele controla a máquina ocidental. O que a gente chama de máquina ocidental? A gente está falando de capitalismo, está falando de indústria cultural, sobretudo, tá? Mas a gente pode falar também educação, viés de entendimento de humanidade, a filosofia, podemos falar de vários, só que para mim, para minha pesquisa, para as coisas que eu reflito, me interessa recortar e pensar na indústria cultural, que eu já falei, e, é claro, no capitalismo, porque ele influencia isso diretamente, né? Então,
Esse senhor do Ocidente, ele vai regular todas as dinâmicas, regular metaforicamente, tá, gente? Isso aqui é filosofia, tá? Se ficar muito abstrato e complexo, vocês me avisem. Mas ele vai regular todas as relações, todas as dinâmicas de relações que se inserem no Ocidente. E aí eu estou falando do Ocidente geográfico, anglo-europeu, como eu expliquei antes, mas eu também estou falando do Ocidente nas suas fronteiras fluidas. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, o quanto você se aproxima ou se distancia do Jordan Belfort, Leonardo DiCapriano, vai dizer o quanto humano você é ou o quanto desumano você é. E isso é fluido também e é dinâmico também. O que eu quero dizer é o seguinte, é que se você é fenotipicamente bonito, louro de olho azul, você já está uns pontinhos acima do grau de humanidade. Se você mora no Ocidente geográfico, você também já está um pontinho mais à frente. Se você é branco, se você é homem, enfim, tudo isso vai regulando, não é estanque. Essa ideia de algo categórico e determinante e fechada é algo bastante ocidental. Nada é estanque, tudo é contínuo. A vida é um ser sendo, ninguém é, nós somos sendo. Então, é claro que pensar essas categorias, a dinâmica ela tem que ser uma premissa. Então, essa escala de humanidade, que é determinada em cada momento, é dinâmico mesmo, é determinado o quanto você vai se aproximar e se distanciar. E eu vou dar exemplos práticos, tá? Isso, por exemplo, justifica porque acontece um atentado à bomba na França e há uma comoção universal, uma comoção, né, nas fronteiras, no Ocidente, nas fronteiras fluidas, e tem o mesmo tipo de atentado, não sei, no Quênia ou, não sei, na Palestina, e, né, todo mundo lembra o Je suis Charlie, não é mesmo? Isso, por exemplo, explica por que a gente tem essa mobilização do Ocidente, e aí eu estou falando do Ocidente geográfico e a fronteira fluida dele, nós inclusive, por mortes dos franceses e não tem por morte dos palestinos. Por exemplo, vou dar um outro exemplo, eu sempre uso esse exemplo, quem me conhece sabe. Vamos ver, mendigo gato. O que é o mendigo gato se não o Leonardo DiCaprio na mendicância? O que faz existir o mendigo gato? O que faz existir o mendigo gato? Faz existir o pacto semiótico que a indústria cultural criou na gente, que está absorvendo essas fronteiras. Ai, Moçambique! Gente, Moçambique, todo o meu trabalho é em Moçambique, né? Eu fiz literatura africana com foco em Moçambique, pintura, poesia, enfim. Mas voltando aqui, para eu não me perder. E o que é o mendigo gato? É esse homem que é branco, né? Pode ter a mendiga gata também, porque o Leonardo DiCaprio e a Emma Watson estão ali de mãos dadas, tá? Apesar de haver também uma regulação de humanidade entre os dois, tá? Leonardo DiCaprio não é Emma Watson não é Leonardo DiCaprio, eles têm ali também os seus BOs de humanidade, porque ela também é subcategorizada em humanidade com ele, mas nada se compara a nós, né? O outro, que no caso o outro somos nós, né? O que não é ocidental hegemônico. Então, estão acompanhando? Então, peraí que eu preciso beber uma aguinha, gente. Estão acompanhando, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, esse exemplo do mendigo gato, por que a gente se solidariza por esse mendigo gato? Porque criou-se um pacto semiótico, muito por conta da indústria cultural, né? Em que diz que este homem gato, e gato, aqui a gente está entendendo enquanto mais próximo do Leonardo DiCaprio, do Jordan Belfort, né? Ele é passível de solidariedade, né? E aí qual que é o problema disso? Esses programas de mendigo gato, eles passam em programas populares, dominicais, que atingem uma massa que não é hegemônica.
né? É a nossa tiazinha, a nossa avó, né? Minha mãe, por exemplo, assiste. E aí essas pessoas vão capturando as mensagens semióticas. O que é semiótica? É o símbolo e o significado. É a junção. Quando você pensa numa cadeira, vem algo, imagem de cadeira, né? Isso é semiótica. Bem raso, tá? Linguistas, me desculpem. É que o foco aqui é outro. Então, gente, eu tô falando demais, né? Mas vamos chegar lá. Então, esse pacto semiótico faz com que a gente crie redes de solidariedade com mendigos que são inexistentes na nossa sociedade. Né? E por que pactos de solidariedade? Porque a branquitude, né, da indústria cultural localiza esse mendigo gato, vê que ele está muito perto do Leonardo DiCaprio Tupiniquim, vamos dizer assim, o Leonardo DiCaprio BR, e não aceita esse lugar para ele. Então ela rapidamente se junta, isso, semiótica é assim mesmo que escreve, se junta, rapidamente esse contínuo branco se junta, tira esse homem da mendicância, dá banho de loja, máquina da compacta print, conserta o dente, faz tratamento anti-crack, leva na TV e chama de gato. E esse fenômeno ele existe por conta dessa escala de humanidade que eu exemplifiquei no tópico número 2 de você, dessa live. Certo? Estão entendendo? Posso ir para o número 4? Sim? Me digam se sim. Tá. E aí, então, ó, não esquecem, compartilha, me segue no canal, fala pra todo mundo que essa live tá acontecendo. E já já vocês vão falar comigo, tá? Então vamos lá. E aí, esse Ocidente, que agora a gente vai começar a entender o Ocidente a partir de uma outra categoria que a gente vai chamar de universal, tá? Então quando a gente fala assim, amor universal, né, humanidade universal, significa que a gente tem esse universal, essa palavra universal, apesar de remeter ao universo, nesse momento não significa isso. Significa que é uma experiência Leonardo DiCapriana, Jordan Belfort, sendo utilizada como experiência única para todos que estão dentro da dinâmica ocidental. Então quando a gente fala assim, amor universal, significa que é um amor calcado na experiência do Senhor do Ocidente, que é estendido e, de certa forma, imposto a todas as pessoas que estão dentro dessas fronteiras fluidas de Ocidente. Então, é achar que esse amor do príncipe encantado, né, do homem que vai abrir a porta, ou aquela paixão, né, o Ocidente ele trabalha muito com a ideia de pássio, né, aquele rompante. Aí eu vou falar de literatura, tá? Qualquer coisa vocês sinalizam aqui que não tá para entender. Sim, eu vou deixar tudo aqui gravado. Então vamos ver aqui os exemplos. Como é que é Romeu e Julieta, né? Como é que funciona Romeu e Julieta? Não é aquele amor e ódio familiar, né? E aí o Romeu e a Julieta, eles negam a família deles, eles negam as pessoas que construíram a existência deles para poder ficar juntos. Vou falar de outro exemplo. Abelardo e Heloísa, que é outro livro, outra literatura ocidental de amor muito antiga e forte, medieval, em que eles eram cristãos. Abelardo, eu acho que ele era um monge, não me lembro direito. E também é outro amor insano, que aí eles são separados. Heloísa é colocada num convento. Outro exemplo, Madame Bovary, do Flaubert, um clássico da literatura francesa. A Madame Bovary vai se entregar a um rompante de paixão, desenfreada, enlouquecida, que não consegue se controlar e se entregar ao seu amante. O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, literatura portuguesa. O que acontece? Luísa também entra num rompante, enlouquecido, e vai se jogar. Peraí que eu tô lendo. Isso. Vou falar sobre pluriversalidade em breve. E vai
se jogar essa paixão desenfreada. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o amor ocidental, ele é uma construção alienadora, trazida pela indústria cultural no início, pela literatura, e depois pela indústria cinematográfica e atualmente pelo audiovisual, novelas e tudo mais, que constrói uma compreensão de afeto e amor que é focada em loucura e muitas das vezes em morte. Quando você vai ver essa literatura, ou quando você vai ver os filmes e tal, de amores impossíveis, tipo Amor Impossível, gente, pelo amor de Deus, o morre, né? Eu vou dar spoiler aqui, Madame Bovary, o que acontece com ela? Morre. Luísa, morre. Posso ficar aqui até amanhã, que elas vão ficar morrendo. Amor, dentro de concepções não ocidentais, dentro de concepções pluriversais, não traz morte. Amor é pulsão de vida. O único amor que traz morte é o amor que a gente tem pelo Ocidente. Esse é o único amor que traz a morte. Traz a morte física, mas traz a morte ontológica também. Fora isso, o amor é vida. Mas o Ocidente, ele vai trazer isso, posse também. Vai trazer essas construções a partir da sua indústria cultural, que vão sendo construídas na nossa cabeça, no nosso inconsciente, do nosso entendimento de amor. Isso, ó, Titanic também. O que acontece com Titanic? Titanic é uma coisa muito interessante, né? Porque, gente, dava pro homem subir naquela porta, não dava? Claro que dava. Pelo amor de Deus, dava. Ou então você, já que tinha outra pessoa ali morta, derrubava outra pessoa e pegava outra porta. Eu não entendo essas coisas, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa construção de amor ocidental, ela tem a paixão, e aí eu tô pensando paixão no sentido do latim, enquanto pássio, aquele rompante de loucura, né, de passionalidade, né? O que é estar apaixonado, né? É estar dentro do sentimento de pássio, né? De paixão, de loucura insana. Isso é ocidental demais. E é uma construção que o Ocidente traz pra gente entender a nossa experiência de amar. E é contra isso que eu vou. Por quê? Porque essa concepção universal, e aí universal / ocidental de amor, ela é calcada exclusivamente na experiência do Senhor do Ocidente. E nós, vamos nos olhar, né? Estou me olhando aqui na live, posso me olhar aqui assim, tipo, eu, Asa Ingeri, estou muito longe do Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, para eu poder experimentar esse amor. Esse Leonardo DiCaprio, esse Jordan Belfort, ele não vai me levar flores, ele não vai romper com a família dele por causa do nosso amor, ele não vai, enfim. E a Sobofu Somé, tem aqui, ó, Espírito da Intimidade, exatamente, eu ia falar dela agora, olha só, lê o meu pensamento. E a Sobofu Somé, que é uma pensadora Dogon, ela vai trazer no Espírito da Intimidade, que é uma obra-prima, ela vai trazer... Então, ó, as minhas frases, façam cards, printem, joguem, digam que ó, a Asa aqui proferindo várias frases inteligentes para romper o seu paradigma ocidental. E então a Sobofu Somé vai falar o seguinte, ela vai dizer que o amor ocidental é como um sorvete de morango envenenado. Então você vai começar assim, lamber aquele sorvete, ele é super delicioso. E você vai estar ali, se lambuzando naquele sorvete de morango, vai comer até a casquinha. Só que ele está envenenado, não é mesmo? Então tirem as próprias conclusões. Eu também entendo que se a gente pensar no amor pela experiência ocidental, sendo nós aqui, afro-brasileiros ou brasileiros em geral, ou ameríndios, ou qualquer pessoa que não esteja na escala de humanidade Leonardo DiCapriana, vai ser uma experiência de deslocamento do seu centro, para poder experienciar um sentimento dentro da centralidade do nosso maior algoz, que é o Senhor do Ocidente. Então a gente tem que ter essa lucidez para perceber o que eu espero
Quem fala isso é a Sobofu Somé. O que eu espero entender sobre o que é esse amor ocidental. O amor ocidental é um amor que parte do Leonardo DiCaprio e volta para o Leonardo DiCaprio, né? Atinge no máximo a Emma Watson. E quanto mais alienado a gente tá, mais a gente vai querer viver esse amor, né? E eu também gosto muito de pensar que o amor ocidental, por ser um amor baseado no signo do Pácio, né? E aí pensando no latim, pensando no próprio entendimento de Pácio como paixão. E aí vamos lá, filologia, Pácio, do latim, né, que vai se tornar paixão, né, em português, passion, passione, enfim, vai se tornar paixão. E o que é a paixão? É aquele fogo, aquela coisa, virar a cabeça, que vai te dar em um sujeito apaixonado, né? E muita gente fala assim, o Ocidente fala assim pra gente, a gente tem que se apaixonar, eu primeiro tenho que me apaixonar, e não sei o que. Se apaixonar e querer começar experienciar o amor a partir da paixão, significa que você está começando a sua relação pelo topo da montanha. Então, se você começa a sua relação no topo da montanha, qual é o caminho que esse relacionamento poderá seguir? O eixo pluriversal, e aí eu estou pensando mesmo nas filosofias africanas, as filosofias afro-ameríndias, né? E um pouco a minha própria filosofia, as reflexões que eu tenho trazido, feito ao longo desse pós-doutorado, enfim. Ele vai dizer que, na verdade, o amor são experiências pluriversais, né? E por quê? O que é a pluriversalidade? Então, tópico 5. Estão acompanhando? Vou entrar no 5. Digam se estão acompanhando e digam se tá chato, tá? Se estiver muito chato, a gente encerra a live e eu vou embora. Eu não sou mais o mesmo depois dessa live. Então, amor, isso se chama acender o sol do outro. É o que eu estou tentando fazer com vocês ao longo das minhas transmissões. Ai, minha sobrinha afilhada. Ei, meu amor. Lulu. Dinda te ama. Tá, aula? Então vamos pro tópico 5. Se alguém pudesse jogar aqui os tópicos, que eu já até tô meio perdida para quem chegou depois. E aí também, me siga nas redes, printa essa live, sobe a hashtag live com a Asa no Twitter e me marca no Instagram. Segue meu canal e ajudem a conquistar o mundo. Vou salvar. Depois que acabar aqui, eu já entendi que eu tenho que apertar o botão aqui e vou salvar. Vai dar bom. E aí vamos falar das perspectivas pluriversais. O que é a pluriversalidade? É o contraponto à universalidade. Enquanto o Ocidente diz que nós somos universais, e ser universal significa ser uma cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente, então toda vez que a gente quer ser universal, a gente quer se encaixar na escala de humanidade do Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, que eu expliquei para vocês, né? Então, a universalidade, ela tem como contraponto, quem fala isso é o Mogobe Ramose, vou repetir, Mogobe Ramose, que é um filósofo sul-africano, e ele vai trazer a pluriversalidade, então eu estou me baseando nele, infelizmente não saiu isso da minha cabeça, enfim, poderia ter saído, mas não saiu. E isso, obrigada. Isso, obrigada por... Então, o primeiro tópico para quem chegou agora foi a concepção do Ocidente, o segundo foi a indústria cultural, o terceiro foi o Senhor do Ocidente, o quarto foi amor universal ocidental, e agora eu vou falar sobre a pluriversalidade. Então, a pluriversalidade significa que existem pluriperspectivas de ser e estar no mundo, né? E isso para mim, não sei para vocês, mas isso para mim faz muito sentido. Tá congelando? Pra mim não deu nada não. Isso pra mim faz muito sentido. Por quê? Porque, gente, nem o universo é uno. Nem o universo é uno. Como é que nós, seres que temos dentro de nós a partilha universal, de universo cósmico, tá? Temos a centelha divina, que é uma centelha cósmica dentro de nós. Como é que a gente, que é espelho
dessa centelha divina também vai ser uno, se nem o universo é uno, sacou? Então, nós somos sujeitos pluriversais na inteireza do nosso ser, e aí vão começar a complicar as coisas. O Ocidente vai dizer o seguinte, que o ser humano ele é razão e emoção, certo? Isso, o Ocidente não dá conta de pensar em todas as formas, e isso mesmo, que é do Ocidente, esse é o meu trabalho, derrubar o Ocidente. E essa derrubada do Ocidente, ela é ética e estética, tá? Não estou pregando morte aos brancos, eu estou pregando um despir do Ocidente, fazer com que o Ocidente morra em você. E depois que você conseguir matar o Ocidente em você, a gente vai junto e derruba o Ocidente mesmo. Mas aí já é outros 500. Então, o Ocidente vai dizer que o ser humano é razão e emoção. E ele vai dizer que a razão é a compreensão de tudo e que você tem que segurar a emoção. As filosofias pluriversais, e aí eu estou falando sobretudo das filosofias africanas e afrodiaspóricas, vão dizer que, na verdade, nós somos um conjunto de inteireza do ser, do nosso ser sendo, que é algo dinâmico. Significa que a asa que começou essa live há quase 1 hora atrás não é a mesma asa que está aqui agora, falando com vocês agora. E então, essa inteireza do ser, para as outras filosofias, ela vai dizer que nós somos razão, sim, somos razão. Mas essa razão, ela é condicionada pela linguagem, tá? Porque quando a gente raciocina, a gente utiliza um conjunto linguístico para que esse raciocínio, né, se materialize. Né? Então ele é uma razão, a gente é razão sim, razão / linguagem, tá? Mas a gente também e o que eles chamam de emoção, a gente vai dividir em outras coisas, vai chamar de ancestralidade. Então nós somos a continuidade de quem veio antes e somos a possibilidade de quem virá amanhã, né? Nós somos os ancestrais do hoje, que nos preparamos para nos tornarmos o ancestral do amanhã. Então isso é muito importante. Todo mundo aqui vai virar ancestral. Todos nós. E todos nós temos ancestrais. Então um dos nossos papéis é preparar no hoje o caminho dos que virão depois. E esses que virão depois virão de nós mesmos. Porque é cíclico, né? Então nós somos ancestralidade. Nós somos vibração energética, né? Então quem acredita nos chakras, né? Tudo isso tem uma relação com essa composição, essa vibração energética, né, que a gente tem. Nós somos o coração, e aí eu estou falando do coração, órgão que bombeia sangue, órgão vital que bombeia sangue para o nosso corpo todo. Mas eu estou falando do coração enquanto chakra, né? O chakra relacionado diretamente com o perdão, inclusive, tá? Então eu também estou pensando nesse coração, mas eu também estou pensando nesse coração, estou pensando junto com o Molefe Assante, com o coração do Ibe, que é esse coração que é, na verdade, um coração mais transcendental. Eu não vou entrar nesses detalhes não, porque o foco não é esse. Mas só para mostrar que outras compreensões pluriversais, ou afrodiaspóricas, né, ou filosóficas, de outras vertentes, não entendem apenas amor e emoção. Eu vou dar um exemplo do Krishnamurti, que é um filósofo indiano, até bastante pop. Ele vai dizer o seguinte, eu gosto muito disso que ele fala, que o amor é algo que a linguagem não abarca. Por que é algo que a linguagem não abarca? Porque a linguagem, ela é limitante. E quando a gente fala de linguagem, a gente acessa o nosso conhecimento semiótico. E aí vocês estão entendendo porque eu falei da indústria cultural, porque eu falei da literatura, porque eu falei do Ocidente, porque eu falei tudo isso, né? Estão entendendo? Então, quando o Krishnamurti fala de o amor enquanto algo que a linguagem não abarca, o que ele quer dizer na verdade é que todas as nossas tentativas de definir linguisticamente o que é amor serão tentativas limitadas pela linguagem, né? Então tudo que eu falar aqui sobre o que é amor vai ser limitado pela linguagem, né? Porque eu vou ter que utilizar
meu arcabouço linguístico para poder fazer essa live aqui. Então, quando a gente pensa assim, amor é vibração, amor é energia, amor é a subida da montanha, tudo isso, todo esse conjunto semiótico, todo esse conjunto simbólico dessas expressões que fazem sentido para vocês, elas já perpassaram a minha racionalidade e foi conduzida à minha boca a partir do viés linguístico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que amor é uma vibração que faz com que o seu Okan, e a gente agora vai mudar os nomes, Okan é coração, mas eu vou usar o Yorubá, faz com que o seu coração, ele vibre. A live vai encerrar em 20 segundos, eu vou encerrar aqui e vou voltar imediatamente, certo? Já volto. A live do Instagram encerra em 1 hora e ele começou a me dar a mensagenzinha e encerrou. Essa live anterior que eu fiz, já joguei no Instagram, no History. Então, provavelmente tá compilando e tal, e tá indo pra lá. Então, vocês vão poder ver nas próximas 24 horas essa live. Então, voltando, volta, meu povo. Então, aproveitando, então, me lembre onde eu parei, que eu esqueci onde eu parei. Eu tava falando de razão, emoção. Enquanto isso, printa, me chama no Instagram, me marca no Instagram, se inscreve no meu canal, sobe a hashtag Live com a Asa, fala pra todo mundo quanto a Asa é inteligente, legal, acende o seu sol, que vale a pena você ouvir a Asa. Vão nos meus cursos, eu vou ter um curso sobre amor em breve, em que eu vou me aprofundar sobre isso, aqui esse curso babou com o coronavírus. Isso, eu tava no Okan. Isso. Adoro pessoas que me lembram. Então, o amor, ele é, na verdade, uma vibração. Ai, vocês me acham didático? Eu tô tentando ser o máximo didático que eu posso, assim. Dentro das minhas limitações, é claro, porque tudo daqui, enquanto vocês estão entrando todo do RT aqui no Twitter, tudo do RT pra todo mundo que tá marcando que tá acontecendo a minha live. Então, só falta as universidades deixarem eu passar no concurso, né? Porque eu já fiz alguns concursos e não passei, né? Enfim, isso é assunto para outra coisa. Podemos continuar? Estamos no tópico 5, não é isso? Estamos falando, eu tô aqui anotando aqui, o que eu já falei, vamos lá. Eu já falei do Ocidente, já falei do definidor do Ocidente, que é o Jordan Belfort do filme O Lobo de Wall Street, certo? Falei que o amor ocidental é uma experiência universal calcada nesse senhor do Ocidente, e que quando a gente está muito distante desse senhor na escala de humanidade, a possibilidade de experienciar esse amor universal é muito pequena, né? Falei que o amor é vida, o amor não é morte, ao contrário do que a indústria cultural vai pregando, que o único amor que é mortal é o amor ao Ocidente, né? Então vamos nos despir disso. Falei da paixão enquanto um signo característico do amor ocidental, que faz com que você comece os seus relacionamentos do alto da montanha, e se você começa do alto da montanha, meu amor, sacou? A gente não voa, não é mesmo? E a gravidade existe, não é isso? Então, falei disso. Falei... e aí eu parei aqui, que tá tudo anotadinho. Eu falei que o amor é algo que a linguagem não abarca. E a linguagem, nesse sentido de racionalidade, porque a nossa razão, ela opera a partir de signos linguísticos. E por que ela não abarca? Não é que ela não abarque, mas você não consegue expressar com palavras o que o seu Okan vibra, entende? Aquela sensação de seu coração bater super forte só de pensar no ser amado, ou aquela sensação de que o seu corpo está ficando mais quente, suas mãos estão suando só de pensar na possibilidade da existência dessa outra pessoa. O que é isso? Né? É vibração. Está em outro lugar mesmo. Então,
as filosofias africanas, eu estou baseando muito na Sobofusomé, tá? Muito mesmo na Sobofusomé, mas vai dizer que, na verdade, o amor é uma vibração que é experienciada pelo coração, né? E esse coração a gente vai chamar de Okan, que eu estou pensando junto com os Yorubais, o Okan, mas poderia pensar junto com os queméticos e chamar de Ibi, tá? Por exemplo, tem vários nomes possíveis para coração, tá? Então, eu estou falando do coração órgão, eu estou falando do coração órgão também. Porque quando você experiencia a vibração do amor, e aí não só o amor por uma outra pessoa, pode ser um amor por algo, por um objetivo, por um projeto, né? Não amor só como relacionamento amoroso. Mas quando você experiencia essa energia do amor, biologicamente o seu coração dá sinais. O seu corpo arrepia, você sua, né? Mas a gente também está falando desse Okan que é vibracional enquanto chakra, né? Enquanto aquela energia nutridora, né? Que essa relação pode trazer, né? Pessoas com chakra coronário muito obstruído, né? Fica aqui, né? Chakra coronário muito obstruído, tem problemas com relação de perdão, tem problemas para o seu livre caminhar na vida. Não vou tratar sobre isso aqui. Isso para dizer que eu não estou falando só do órgão, mas eu estou falando de todas as instâncias simbólicas e biológicas que esse órgão traz enquanto um local de experiência do amor, né? E aí essa experiência, essa vibração de amor que acontece com o nosso corpo, ela é de alguma forma compreendida pela nossa racionalidade dentro da limitação que a linguagem traz. Mas qual o nome que se dá a essa vibração? Vibração? Entendeu? São as limitações da linguagem. São as limitações da linguagem. Então, essa vibração, ela parte do seu Okan biológico, ancestral, vibracional, de chakra, e ela irradia para as partes do seu corpo até atingir o que a gente chama em Yorubá de Emi. O que é o Emi? É o sopro divino. É a centelha de Deus, se você acreditar em Deus, ou a gente pode pensar como alma, espírito, né? Então, a experiência do amor, ela parte desse Okan vibracional, biológico, mítico, ancestral, e ela se expande para o seu Emi, para a sua alma. É por isso que a gente sorri por dentro. É por isso que quando a gente está em estado vibracional de amor, tudo é amor. Entende? Porque está irradiando nesse Emi. E o grande corte com o paradigma ocidental de compreensão do amor se dá... o grande corte com o padrão ocidental de amor, ele se dá com o fato de que, enquanto o Ocidente vai dizer que nós temos que controlar o corpo, né, e cuidar do espírito, da mente, para atingir uma outra vida pós-morte que seja, as filosofias pluriversais, e aí eu estou fazendo o recorte das africanas e afrodiaspóricas, vão dizer que o corpo, o nosso ará, é a morada do nosso ser. Não existe espírito sem corpo, não neste plano terreno que estamos. Então, obviamente que a vibração do amor eu tenho que experienciar no meu ará, no meu corpo, entende? Enquanto o Ocidente vai dizer que não, que a vibração do amor é algo espiritual. É tão espiritual que você pode se matar, tipo Romeu e Julieta, que vocês vão se encontrar na outra vida. Eu vou dizer o seguinte, a vibração do amor, ela pulsa tanta vida, mas tanta vida, que o que você vai fazer é dar mais vida, entende? É outra perspectiva, outro caminho. Certo? Compreenderam esse ponto? Posso mudar? Esse é o ponto 6, não é isso? Ponto 6. Eu acho, eu já estou perdida. Digam se sim, se eu posso continuar e passar para o próximo ponto, que é o último ponto, e a gente vai partir para as conversas. Tá certo? Acompanhando? E eu vou falar. Me sigam nas redes, se inscrevam no meu canal,
printa essa live e joga e me marca, me siga nas redes, Twitter, vai lá no meu Facebook, compre os meus cursos, né, minha consultoria, me ajude a alimentar minha família. Certo? Então, esse último ponto é entender que o amor é uma vibração, que a linguagem e a racionalidade têm dificuldade de compreender essa vibração, e aí ela usa palavras limitantes para ela, e que irradia do Ocã para o Emi para o Ará. Ocã, coração; Emi, sopro divino, alma; Ará, nosso corpo, porque nós experienciamos nossa existência a partir do nosso corpo. Então o corpo não é algo que tem que ser segurado, repreendido, algo que tem que ser limitado, né? Pelo contrário, o corpo ele deve ser expandido em todas as suas pluripossibilidades para que você tenha uma melhor existência e um melhor acendimento do seu sol, tá? Então isso também é muito importante. Aí quem chegou agora, eu vou fazer o último ponto para a gente poder partir para... Eu deixei, ó, a primeira já tá salva, já tá lá no Instagram. Essa aqui, quando eu terminar, eu vou deixar salva também. E aí eu sou a Azengeri, para quem não me conhece. Eu sou doutora em literaturas africanas e terminei um pós-doutorado em filosofia africana agora, em 2020. Estou só esperando meu papel. E essa live sobre o amor faz parte da minha pesquisa sobre o processo de reumanização, né, que foi minha pesquisa de pós-doutorado, em que eu pesquiso os caminhos de reumanização para as pessoas, com foco sobretudo nas pessoas negras dessa diáspora, mas de maneira ampla. Ará, isso, o Ará é o corpo. Ará é corpo, é a palavra corpo em Yorubá. Eu dou aula numa universidade aqui. Qual universidade? Eu dou aula numa universidade particular aqui do Rio de Janeiro e fiz o pós-doutorado, quer dizer, fiz da graduação ao pós-doutorado na UFRJ e eu coordeno 2 núcleos de pesquisa da UFRJ, mas eu não sou professora de lá. Inclusive estou esperando concursos em qualquer lugar do Brasil para, quem sabe, eu virar uma professorinha titular da Federal. Mas enquanto a cópia mal diagramada do Trump estiver no poder, acho muito difícil que aconteça. Certo? Me impor chamar de doutora? Não, pra que chamar de doutora Asa? Não. Depende, né? Depende do espaço. Mas não precisa chamar de doutora Asa, não. É só um papel. Queria ir para a UNB, mas será que eles vão me querer? Será? Será que a UNB vai me querer? Também tem isso, né? Vamos lá. Foi acompanhando. Vamos então ao último ponto, que é o tema dessa live: amor, um ato político-poético. O que é ato político-poético? Ato político-poético foi uma criação que eu fiz no mestrado. Eu criei essa categoria no mestrado para poder analisar a poesia pós-guerra de Moçambique. Então, atos políticos poéticos são atos de afronta ao Ocidente. Então, são caminhos que a gente... São caminhos e atos que a gente percorre para afrontar diretamente esse Ocidente. E aí eu estou falando do Ocidente, eu estou falando do senhor do Ocidente, eu estou falando da máquina hegemônica, a indústria cultural. Ai, gente, vocês são muito lindos. Eu posso até ficar no Rio se eu conseguir um emprego decente, né? Porque tá difícil, né? Mas eu acho que não é só pra mim, não, é pra todo mundo. Mas, e aí voltando, por que eu criei esse nome? Então foi no mestrado para dar conta da poesia de Moçambique. A minha dissertação de mestrado é publicada em Moçambique, mas está esgotada. Ela não é publicada no Brasil em formato de livro, ela só é publicada em formato de dissertação. Se você colocar o meu nome ocidental, que é Viviane Mendes de Moraes, na plataforma da UFRJ, você vai achar a minha dissertação e minha tese, tá? Então, o que é o ato político-poético? O ato político-poético são atos, é uma criação minha, tá? Então, se vocês forem reproduzir isso aí, vocês, por favor, digam que é uma criação minha, que isso também é importante para levar o meu nome para Medina. Então, o ato político-poético são atos que a gente faz, constrói, de afronta ao sistema hegemônico opressor
ocidental. Então, quem me conhece sabe, quem acompanhou a live de ontem sabe que eu falei do monstro do genocídio, que é um monstro que mira corpos, né, para serem genocidados. E um dos atos de maior afronta a esse monstro do genocídio, que é controlado pelo Senhor do Ocidente, é fazer atos políticos poéticos. E o que significa isso? Ato político, porque nós, não hegemônicos no Ocidente, somos um conjunto, um tropo de éticas. E ser um tropo de éticas é ser político. E poético, porque viver em plenitude é poesia pura. Então, quando a gente faz atos políticos poéticos, ou seja, atos éticos e de poesia, a gente afronta diretamente o Ocidente. Com hífen. Ato, primeira palavra, político poético com hífen. E o que eu estou chamando é viver um ato de poesia? Dignidade e plenitude é poético. Quando o seu Ocã ele vibra, isso é poesia. Então, nos reumanizar faz parte do processo de reumanização, faz parte a vibração do seu Ocã trazendo esse status de poesia da alma. Então, quando eu falo que o amor é um ato político-poético, eu estou dizendo que esse ato é a maior afronta que a gente poderia fazer contra os nossos opressores, né? E aí, existe só o amor enquanto ato político-poético? Não. Ficar vivo hoje, 2020, no Brasil, é um ato político-poético. Se aquilombar é um ato político-poético. Acender o sol do outro é um ato político-poético. Viver em plenitude, com certeza, é o nosso maior ato político-poético. Então, com certeza, o amor preto, ele é assim, eu vou falar de amor preto daqui a pouco, mas amar é se colocar no centro, né? Então, é importante ter isso também na sua cabeça. Mas, com certeza, o amor não hegemônico é um ato político-poético. Um amor que não se joga no rompante passional do Ocidente é um ato político-poético. Um amor que não começa no alto da montanha é um ato político-poético. Um ato político-poético de amar é aquela compreensão de que estar com o outro nessa energia vibracional serve para a subida da montanha e não para a descida da montanha. Então, quando a gente escolhe, né, e eu acho que também relacionamento passa por escolhas, e eu não estou deslegitimando as questões sobre solidão, eu só estou dizendo que há escolhas, mesmo que sejam permeadas por escolhas inconscientes, mas há escolhas porque ninguém bota uma arma na cabeça do outro e faz com que case, tá? Então, escolhas nesse sentido. Então, quando eu escolho estar, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, quando eu escolhi estar com o Marlon nessa jornada de existência, a gente está junto para que essa subida da montanha da vida seja menos pesarosa, porque o fardo de existir enquanto não hegemônicos no Ocidente é um fardo de morte, porque o Ocidente nos quer mortos, ele não aceita nada que não seja universal. Então, subir a montanha da vida, dividindo essa subida com alguém, para que a permanência e a plenitude ela possa ser possibilitada com maior dignidade, é um grande ato político-poético. Estão acompanhando? Porque agora eu comecei a filosofar mesmo, entendeu? Soltei a filosofia. Então, o que seria viver em plenitude? Viver em plenitude é ter o seu sol aceso, o seu sol interno aceso, para o seu livre caminhar na vida. Significa que você consegue ter escolhas conscientes, consegue ter caminhos conscientes, consegue ter dignidade, você consegue ter a inteireza do seu próprio ser. Peraí.
Ai, que lindo, André Jarrão. Não quero amor no topo da montanha, nem na base. E sim aonde permeio as raízes da base da montanha. Ah, meu amor, muito obrigada por essa frase maravilhosa. É isso. Mas quando eu falo que o Ocã, o coração, ele tem uma dimensão ancestral, é essa dimensão da raiz. As raízes que nos contêm, as raízes que nos seguram, as raízes que nos propulsionam, as raízes que diariamente acendem o nosso sol pelas intuições ancestrais que sopram os nossos ouvidos. Tá ligado? Quando a gente é não hegemônico no Ocidente... então, o nome da minha dissertação é Canto em Lira Quebrada, porque eu sou dramática, né? Então, Canto em Lira Quebrada, uma leitura da poética de Gita Júnior, que foi o poeta que eu estudei. Mas enfim. Ai, gente, vocês são muito lindos. Estou acendendo o sol de vocês, né? Então, peraí que vocês começaram a falar muito, eu não consigo mais acompanhar. E então, entenderam o que eu estou chamando de ato político poético? Vocês estarem aqui comigo nessa live hoje, nas últimas 1h30, é um ato político poético, porque vocês estão escolhendo, tendo a liberdade de escolher estarem aqui nessa nutrição. E aí eu falo de nutrição porque o conhecimento, ele não é algo estanque e não é algo que vem de mim para vocês. Na verdade, o conhecimento é um alimento que eu ofereço a vocês, nos é oferecido, e vocês têm a escolha de querer se alimentar dele ou não. E por que se alimentar? Porque quando você se alimenta, o conhecimento passa a fazer parte do seu ará, do seu corpo, do seu ser. E você, a partir dessa absorção, vai ter ferramentas para fazer desse conhecimento o que você bem entender. Isso é plenitude na vida. Entende? Eu estou muito filosófica. Muito filosófica. Isso, Canto em Lira Quebrada é dissertação. Ai, gente. Certo? E aí, últimas coisas. Minha frase de efeito. O nosso maior ato político-poético é o amor. Mas esse amor que não é ocidental. Esse amor que não acredita na paixão e não acredita na morte pelo pássio. Mas o amor que frutifica em centelha de vida. O amor que faz com que subamos a montanha da existência, dividindo o fardo do viver. Um amor que almeja a plenitude. Um amor que acende o sol do outro com um simples olhar, com um simples abraço ou com um simples carinho. Acho que é isso, gente. Mais ou menos tudo que eu queria falar nessa live sobre amor tá aí. Venham as perguntas e me sigam no canal. Dá RT no Twitter. Faça lá a hashtag live da Asa. Me sigam no Instagram. Contem para todo mundo da minha existência. Falem para as pessoas o quanto eu sou uma pessoa legal, inteligente, que tenta ser didática e acender o sol dos outros. Me digam se você gostou. E vamos botar o quê? Os próximos 20 minutos de perguntas. E aí a gente faz os 20 minutos de perguntas e a gente termina. Asa, você pode falar um pouquinho sobre o amor, Ocã vibração para outras relações que não sejam... Isso, então, na verdade, o Ocã vibra para todas as relações de amor. E quando eu estou falando de amor, eu não estou falando apenas de relacionamento amoroso, sexual, alguma coisa assim. Quando eu falo sobre subir a montanha da vida, eu estou falando de uma família, por exemplo, e não uma família homem e mulher, né? Porque eu acredito nas pluriformas de família. Então, quando a gente entende, vamos pensar num quilombo familiar com a configuração que tiver, né?
com a pluriversalidade familiar que cabe a cada pluriexistência desse mundão, né? Então, o que faz uma família uma família? É papai, mamãe, filhinho? Pelo amor de Deus, a gente sabe que não é isso, né? Pelo amor de Deus. O que faz uma família é a subida da montanha familiar. É a divisão da existência. É o amor que permeia. Amar é quando você tá com ódio da outra pessoa, tá com raiva da outra pessoa, quer matar a outra pessoa, e o que você fala é, poxa, isso me magoa. Entende? Isso tá numa peça. Iabá usou essa frase numa peça. Aqui, vamos lá. Amor preto. Indígena. Gente, vocês são muito lindos. Vou começar a ler aqui. Pera aí que vocês escreveram muito. Rainha todos nós somos, meu amor. Todas nós somos rainhas. Então, live. Vou fazer live hoje, essa. Vou repetir aqui. Amanhã, mais ou menos 10, 11 horas, vai ter o vídeo no meu canal sobre representação e representatividade. Se chama Da Representação à Representatividade, que é uma reflexão sobre isso, representatividade, que eu entendo que tem que falar de representação também. Vai sair às 10 horas. E às 3 horas eu vou fazer a live sobre o vídeo. Então vocês têm que ver o vídeo para poder ter material pra gente discutir na live, tá? E na segunda-feira eu vou fazer uma live com a minha amiga Dandara Aziza, que é psicóloga afrocêntrica, em que a gente vai falar sobre o mal psíquico nesse tempo de Covid, tá? Então essa é a minha programação para essa semana. Mas a minha ideia é fazer uma live todo dia até a próxima sexta-feira. Depois disso, e talvez as lives saiam do Instagram e vão pro YouTube, porque eu preciso que as pessoas se inscrevam no meu canal, entendeu? Aí aqui no Instagram, que não dá dinheiro, tá cheio de gente. Aí no YouTube, que eu preciso monetizar, não tem ninguém, né? Eu só tô com 2.000 inscritos, né? Me ajudem a ter, sei lá, 10 mil, né? Minimamente. Então o recado tá dado. Aqui, ó, vamos ver aqui as perguntas de vocês. Eu quero ir pra Unilab. Ai, meu Deus. Fico feliz que vocês estão felizes e com o sol aceso. A Mana Leleca, Asa, o que você pode dizer sobre o negralismo? Eu não sei o que é negralismo. Se você puder me dizer o que é, talvez eu saiba, mas eu não sei com esse nome. Não sei. Se eu soubesse, eu poderia responder. Gente, o Matheus falando aqui, divisão da existência. Tô chocado com as porradas que eu tô tomando. Gente, a ideia não é bater. A ideia é acender o sol de vocês para que vocês tenham um livre caminhar pela vida. Vou usar a metáfora do Malcolm X. O Malcolm vai dizer o seguinte: se você tem uma pessoa com sede e der um copo de água suja, ela vai beber. Mas se você der um copo de água suja e um copo de água limpa, ela consegue escolher. Então, acender o sol do outro é lhe dar a possibilidade da escolha do copo que você bem entender. Pode ser o sujo, não tem problema não. Tô muito filosófica hoje. Tô gostando, né, gente? Pelo amor de Deus, que eu tô aqui. Isso, eu tô no YouTube, Azengeri. Sim! Compartilhem. Então, alguém falou de amor preto. Agora vamos às perguntas, tá? Os próximos 15 minutos agora de perguntas. E alguém tinha perguntado sobre amor preto. Amor preto também é um ato político poético, mas assim, gente, não se legisla sobre o afeto, tá? E isso é muito importante, porque legislar sobre o afeto é utilizar o padrão Leonardo DiCapriano, universal, da inteireza do ser do outro. Então, eu não gosto muito de falar sobre as escolhas afetivas das pessoas, né? Isso eu tô falando do casal interracial, casal monorracial, casal preto, não interessa. Para mim, o que me é interessante nessa pesquisa de humanidade, né, que é o que eu me dedico, é muito mais pensar, analisar os motivos que levaram a tal ou tal escolha amorosa, tá? Por quê? Porque essa ideia do amor preto, ou da palmitagem, que é, né, que virou nas redes sociais o duplo, né, o contrário, assim, são discussões muito agressivas e que desrespeitam a humanidade do outro. Eu não desrespeito a humanidade de absolutamente ninguém.
E eu acredito que as pessoas agem a partir das suas próprias lógicas, que acessam o seu próprio Ocã, o seu próprio Emi, e se experienciam no seu Ará. Então acessa seu corpo, acessa sua alma e experiencia no seu corpo. Então, para mim, não é interessante ficar legislando sobre os afetos. Para mim é muito mais interessante entender as escolhas que levam a esses afetos. Ih, meu brinco caiu. Principalmente quando essas relações geram filhos. A discussão de palmitagem nas redes, ela é extremamente agressiva, desrespeitosa com aquela construção familiar, mas sobretudo desrespeitosa com os filhos dessa construção, e acaba desumanizando essas pessoas. A gente não pode desumanizar o outro, porque desumanizar o outro é ser uma cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente. Você não quer isso para a sua existência. Você quer ser uma pessoa plena, uma pessoa digna, uma pessoa em perfeita harmonia com a inteireza do seu ser. Entende? Então não é muito a escolha daquele afeto, mas sim os motivos que levaram a ela. E eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho um casal que eu conheço, eu falei isso na live de ontem, eu tenho um casal que eu conheço há muitos anos, estão, 40 anos juntos e tal, e que é um casal interracial, um homem negro com uma mulher branca e tudo mais, e que tem uma família linda, 2 filhos, enfim, e que poderia ser agredido pela palmitagem, por esse discurso da palmitagem. Só que assim, esse casal se conheceram quando eles tinham 14 anos. 14 anos. Então, você quer desqualificar 40 anos de subida de montanha juntos em prol da racialidade, entende? E fora que ainda tem uma outra coisa que eu não gosto também, que quando esses discursos eles ficam muito exacerbados e não analíticos, e não lúcidos, e não coerentes, aquele filho do casal que provavelmente é negro, ou aquela pessoa negra do casal, ela ao invés de se aproximar para ter o sol dela aceso e a consciência expandida, ela vai se afastar. Então é um problema nesse sentido. O que não exime o fato histórico da miscigenação ter sido utilizada como arma de dominação dentro do território brasileiro. A gente não pode eximir o fato de que a miscigenação, e aí eu estou falando de estupro, as primeiras miscigenações são na base do estupro. Essa miscigenação, inicialmente na base do estupro, foi um modus operandi de dominação do Ocidente com os povos não ocidentais. Não só no Brasil, no mundo. Essa é a forma. O Ocidente, quando ele se movimenta pelo mundo e interage com os não ocidentais, ele é calcado em roubo, morte, destruição, dominação e alienação. Então, são os fenômenos do Ocidente. Então eu prefiro pensar dessa forma, assim, e não ficar categorizando, porque toda vez que a gente diz casal tal é isso, palmitagem é aquilo, não pode casar com outra pessoa que não seja negra, ou não pode ter relacionamento interracial. A gente está, sim, performando uma cópia mal feita do Senhor do Ocidente. E eu não quero isso pra mim, também não quero isso pra ninguém. Então eu prefiro que pessoas que estejam em um relacionamento interracial, que elas tenham lucidez dessa escolha, que elas tenham lucidez do caminho que elas estão seguindo, como subida da montanha, que elas percebam, será que esse meu companheiro, que não divide a mesma raça que eu, que não tem os mesmos atravessamentos que eu, será que ele está conseguindo subir a montanha da vida e dividir o fardo da existência comigo? Ou será que ele não está querendo que a gente comece as coisas pelo alto da montanha? Então, para mim, isso é muito mais interessante, porque todo mundo é inteligente, todo mundo tem lógica. Sabe? Eu não vou impor a minha lógica para ninguém. Então eu prefiro contar isso para vocês e você sozinho consegue fazer uma junção lógica dentro da sua cabeça e tirar suas próprias conclusões, porque sobre isso eu não quero ser referência, não. Acho que é isso. Vamos lá. E, gente, muita gente falou. Muito, meu Deus do céu. Gente, usar uma... Foi muita gente. Está resplandecendo, que bom que está resplandecendo.
Isso, a minha irmã, essa Sandra V 122, gente, é a minha irmã mais velha, Sandra. Uma das responsáveis da minha existência. Uma das pessoas que acenderam e ainda acende o meu sol para minha dignidade na vida, não é mesmo? Então, minha irmã está aqui pontuando que é isso, né? A miscigenação, inclusive os nossos olhos verdes, né? Vem de algum lugar, né? É claro que a gente não pode eximir a questão histórica, mas colocar hoje, no século XXI, que nós estamos, somente a questão histórica é algo anacrônico. O que é anacrônico? É algo que está fora da realidade temporal, né? Então, para mim, uma análise que eu busco a humanidade, tá? Eu sempre repito isso, a minha pesquisa é sobre processos de humanidade das pessoas. Então, para mim, enquanto uma pesquisadora que está debruçada sobre a humanidade, sobre a filosofia, sobre o ser sendo, sobre a subida da montanha, sobre os atos políticos poéticos, para mim é muito mais interessante compreender e ouvir desse outro que fez essa escolha amorosa de interracialidade, o que seja, né? Ouvir desse outro quais são os seus caminhos e a partir disso refletir sobre isso, do que dizer que não pode. Dizer que não pode, gente, é querer ser uma cópia mal diagramada do Ocidente, pelo amor de Deus. Depois, aqui, negralismo. Muito superficialmente, negralismo é um movimento de mulheres negras para mulheres negras do sistema capitalista. Gente, eu nem sabia disso. Quase um manual de sobrevivência e ascensão para nós. Não sabia. Eu vou estudar isso e vou te responder depois. Porque o mulherismo, o ciclo mulherista, então, é o negralismo? Isso está me parecendo um conceito também ocidental. Vou pensar sobre isso depois. E aí te respondo depois, tá? Que quando eu tinha uma relação interracial, me sentia muito repreendida pelos meus irmãos. E eu estava nesse mesmo rolê. Um relacionamento de 11 anos, onde a minha escolha foi pautada por outras. É isso. São pressões que acabam influenciando as nossas escolhas. É claro que a gente tem, por exemplo, o livro Peles Negras, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que tem 2 capítulos muito elucidadores sobre os males psíquicos que podem causar um relacionamento interracial. Mas mesmo o Fanon, que era casado com uma mulher branca, ele não é categórico. Ele não fala, tipo, é isso. E se você... Não! Ele aponta caminhos de reflexão. E você, a partir do seu próprio sol interno aceso, consegue se nutrir disso ou não se nutrir disso. Porque liberdade é poder escolher qual copo d'água você quer beber. Não é mesmo? Cadê? Gente, gostaram da resposta? Depois, eu e a Sandra, a gente se parece muito. As pessoas confundem. Como falar isso compreendendo a solidão das mulheres negras? Eu não entendi falar o quê. Mas a solidão das mulheres negras é algo que existe, né? E acho que já está sendo pautado, assim. Embora eu não acho que seja exclusiva das mulheres negras. Eu acho que as mulheres negras são solitárias também. Assim como outras vertentes do nosso povo. Os idosos também são solitários. As pessoas encarceradas também são solitárias. As nossas crianças em processo de racismo escolar também são solitárias. É que são tipos de solidão que abarcam os atravessamentos de cada categoria. Tá? Agora, quando a gente está falando de solidão da mulher negra, é algo real, visível. A gente, principalmente as mulheres mais escurecidas e mais velhas, isso eu acho que não há dúvida, não sei se isso é uma dúvida, mas acho que não há uma dúvida, mas dizer que esta mulher em solidão foi obrigada a casar com outrem que seja por conta da solidão, isso é desumanizador. E por que é desumanizador? Porque você dizer que casou com fulano de tal por conta da solidão é retirar desta pessoa, enquanto indivíduo, a capacidade de escolha dela. E fazer isso é agir dentro do modus operandi ocidental. Então, eu nunca vou dizer que uma mulher negra casou com outra pessoa não negra por conta da solidão. Né? Foi uma escolha. O processo de solidão ajudou que ela tomasse essa escolha, né? Mas porque ela ninguém colocou uma arma na cabeça dessa mulher. E eu acredito na humanidade dessa mulher. Na verdade, eu acredito na humanidade de todo mundo. E acreditar na humanidade de todo mundo é acreditar nas lógicas que operam a cabeça, o ser, né? A vivência dessa pessoa. Né? Mas eu não estou dizendo que solidão da mulher negra não existe.
Não estou dizendo isso porque seria uma irresponsabilidade da minha parte. E eu não sou uma pessoa irresponsável, né? Mas acho que essa solidão, ela de alguma forma se estende a todas as categorias de povo, do povo preto, com recortes específicos diferentes, né? Os trans também, as trans também são solitárias, as trans e os trans, né? Também são solitárias, né? As pessoas encarceradas são solitárias, enfim, é outra discussão. A colonialidade nos nomeou negro por motivos financeiros e visão do comércio. É preciso reivindicar nossa humanidade. Exatamente isso. Né? E é essa a minha pesquisa. Eu me dedico a isso. Eu me dedico a pensar caminhos artístico-filosóficos de reumanização. Né? Porque eu acredito que a educação e a arte são esses caminhos. Então a minha pesquisa de pós-doc e a minha pesquisa de vida, ela é isso, é pensar esses caminhos. Inclusive, meu artigo de pós-doc, se o coronavírus deixar, vai sair em breve. Em abril era previsto, já não sei se vai sair mesmo. Em abril, talvez mais tarde. Tenho vídeos sobre isso no meu canal no YouTube, Asa Ingere. Falo muito sobre isso no Twitter, então você, por favor, trate de me seguir no Twitter, Ingere Asa. Inclusive, printa essa live, dá RT, me marca, conta pra geral da minha existência. Asa, você pretende falar sobre o colorismo e mestiçagem no seu canal? Sim, eu pretendo. Não consegui fazer o vídeo ainda, mas eu pretendo. O colorismo, eu falei isso na live de ontem. O colorismo, ele tá baseado na lógica do dividir para conquistar do Ocidente. Então é colocar o mais claro quanto o mais escuro, os escravos da casa quanto os escravos da plantation, os mais velhos quanto os mais novos. E o colorismo é um desses fenômenos. Como é que eu entendo rapidamente que o colorismo incide? O colorismo é uma das réguas dinâmicas reguladoras da nossa humanidade. Então, ter a pele mais clara te coloca na escala Leonardo DiCapriana, que eu falei no tópico 1 dessa live, te coloca um pontinho mais à frente, mais próximo em humanidade do Leonardo DiCaprio do que quem tem peles mais escuras. A grande questão é que, como eu falei, isso é fluido e dinâmico. Então, por mais que a sua pele seja quase sem pigmentação, os outros fenótipos negros te colocam mais uma vez categorizado na escala de desumanização. Então o colorismo para mim é, sei lá, é um sorvete envenenado da Sobofusomé, né? Que vai na verdade nos confundir. Vai passar o tempo inteiro nos confundindo sobre quem nós somos e tal, porque ele nos dá uma migalha de humanidade, mas ele nunca vai nos dar a humanidade plena, porque a humanidade plena, ela só virá no momento em que a gente se despir do Ocidente. E se despir do Ocidente é doloroso. Todo dia acordo cedo e me despo do Ocidente, mas de noite o Ocidente já me despiu novamente. Então é um exercício contínuo de vida. Né? Não sei se eu respondi, mas é isso que eu tô pensando. Sobre Asa fala sobre como lidamos com a raiva nas relações político-amorosas. Gente, não sei falar disso não. Me pergunta isso depois, por favor. Agora eu não sei responder disso não, porque eu acho que nem eu consigo lidar. Ai, meu Deus. Como pensar num debate pautado em relações entre homens negros ou homens negros homoafetivos? Tem histórias de coisas para compartilhar. Eu acho que o homem negro, em geral, ele precisa renascer. Porque o homem negro, dentro da fronteira fluida do Ocidente, ele acaba sendo seduzido pelo status do patriarcado. É tipo assim, o senhor do Ocidente diz pro homem negro que ele é também um homem e que ele pode usufruir do patriarcado. Só que esse homem negro, ao usufruir do patriarcado, não é... Na verdade, esse homem negro não usufrui do patriarcado. Ele reproduz as violências do patriarcado sem usufruir das benesses desse patriarcado. O que vou tentar reformular aqui, vamos lá. Escala de humanidade ocidental, Leonardo DiCapriano. O homem negro, por conta de ser um homem, acaba entrando nessa escala. E aí tem o patriarcado e o machismo incendido sobre esse corpo. Esse homem negro se aliena e ele começa a achar que ele é também o senhor do Ocidente. Só que não há nenhuma possibilidade do homem negro ser o senhor do Ocidente, porque o senhor do Ocidente é único e exclusivamente o Jordan Belfort, Leonardo DiCapriano. Então o que acontece com esse homem negro? Ele entra em mal psíquico e começa a reproduzir as violências do patriarcado contra quem está ao seu redor, porque ele não tem o poder hegemônico do Leonardo DiCaprio. Então ele vai começar a reproduzir as violências do patriarcado com quem está ali
ao seu alcance. E ao reproduzir essa violência do patriarcado com as suas companheiras, com outro companheiro negro, com seus filhos e tudo mais, ele vai começar a criar uma série de mal psíquicos que vão acarretar numa cisão da própria existência dele. Porque cada violência que ele faz no outro igual, ele está apagando o sol interno dele. E aí o que acontece? Ele faz uma caminhada na existência de múltiplas violências, porque ele está ali performando uma cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente, né? E aí qual é o fim, né? O fim dessa história, ele costuma ser trágico para esses homens, que é o corte do vínculo com as famílias, o abandono das suas famílias desse homem, porque realmente ninguém é obrigado, não é mesmo? Enfim, e aí por que eu falo que esse homem negro tem que renascer? Esse homem negro tem que renascer a partir da sua própria centralidade. Então, não sou eu, Asa, que vou dizer o que é um homem negro novo. Esse homem novo, ele vai renascer a partir do acendimento do sol e da plenitude desses homens. E esses homens vão fazer isso dentro dos seus caminhos, né? A gente, enquanto mulheres negras, vai estar auxiliando essa caminhada, mas a gente nunca vai fazer esse acendimento desse sol, porque esse sol tem que ser aceso por esse mesmo homem. E é muito importante falar isso aqui, e eu vou falar bem assim, bem claro, é que os homens negros, eles não são unos, eles também são pluriversais. Então esse exemplo dessas formas de ser e estar desses homens que eu dei aqui agora é uma perspectiva de performance de masculinidade negra dentro de um mundo de pluriperspectivas, entende? Então o que eu estou querendo dizer é que não são todos os homens negros que performam essa cópia mal diagramada do Ocidente. Eu conheço vários homens negros que dão a vida pelos seus. Eu conheço vários homens negros que são pais de família, são bons companheiros, que querem subir a montanha da vida ao lado do seu quilombo. Eu conheço vários homens negros que vão entrar para a labuta mesmo, trabalhar para sustentar e dar o pão de cada dia. Porque também só falar das partes negativas, só falar dos homens negros pelo aspecto negativo, parece que as mulheres negras só têm aspecto positivo. Não é mesmo? E a gente sabe que bem e mal é uma criação do Ocidente. E que nós somos um ser em inteireza, né? Nós somos em completude circular. Então não existe tipo homens negros terríveis ou mulheres negras sofredoras. Não, todos nós somos um complexo, né, de pluriversalidade de nós mesmos, entendeu? Então esse homem pode ser um mau pai, mas ele pode ser de alguma forma um bom filho ou um bom profissional, enfim, né? Eu não gosto de ser categórica, porque ser categórica é ser universal. E ser universal é ser uma cópia mal diagramada do Senhor do Ocidente. E eu estou muito longe disso. Não sei se eu dei uma boa resposta, mas é isso que eu tinha para dizer. Eu falei 20 minutos e agora já passou muito mais. Gente, eu vou ver aqui. Vou terminar essa live. Foi assim um grandíssimo prazer. Eu não sei se vocês gostaram. Não sei se essa minha fala foi muito polêmica, essa fala final, mas eu não consigo acreditar que as pessoas sejam só pessoas ruins. Isso é desumanizar as pessoas. E o meu papel nessa existência é justamente humanizar as pessoas, sejam elas quem for. Seja ela a raça que ela tem, seja ela a compreensão de vida que ela tenha, seja ela o conjunto de ser e estar que ela escolheu para si. Então, eu não gosto muito de dizer o que é o que não é. Então, gente, essa foi uma live sobre amor. Amor enquanto um ato político-poético, que é uma criação filosófica minha. Eu espero que vocês saiam daqui com o sol aceso em plenitude, que a gente tenha mais poder de escolha, mesmo que seja o copo de água suja. Porque escolher o copo de água suja também é escolha. O que não é escolha é só ter o copo de água suja. Aí não é escolha, né? Então, muito, muito amor para vocês. Conte comigo que eu conto contigo. Deem RT no Twitter. Se inscrevam no meu canal. Me marquem em tudo. Amanhã, às 3 horas,
eu vou fazer outra live aqui de representação e representatividade, sendo que o vídeo sobre o tema sai de manhã no meu canal, no YouTube. Muito obrigada, de verdade, por vocês terem passado essas 2 últimas horas comigo, acreditando que o que eu tenho para falar seja algo minimamente interessante. Muito obrigada mesmo, um grande beijo, que minha mãe Oiá cuidem de vocês. Tchau.